Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Mais um jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Mais uma vez nossa tradicional pergunta, porque somos curiosos, queremos saber de qual lugar abençoado do nosso Brasil ou então no mundo você está assistindo o jornal Foco do Brasil. Esta edição, conte pra gente, deixe o seu comentário, sua opinião e ainda participe do chat ao vivo. Veja se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. Vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro esteve na Bahia nesta terça-feira, dia 28, onde cumpriu a agenda que fez parte da comemoração dos 1000 dias de mandato, período que está sendo celebrado nesta semana. O avião presidencial pousou no aeroporto 9 de maio por volta das 10 horas da manhã. De lá, o presidente seguiu para o local da cerimônia em uma carroceria de uma caminhonete, junto ao ministro da Cidadania, João Roma, entre outras lideranças. Na cidade, o presidente Bolsonaro entregou títulos de propriedades rurais, fez anúncio, de duplicação de trechos da BR-116 e 101, ou da BR-101, e inaugurou a Estação Cidadania. Jamais esperava estar na situação que me encontro no momento. Sobrevivendo a uma tentativa de assassinato e se elegendo num pequeno partido do Brasil. No momento, eu vivo uma outra passagem. Na verdade, um resumo de uma parte da nossa Bíblia Sagrada, que diz: nada temeis, nem mesmo a morte, a não ser a morte eterna. Como estamos nos comportando ainda durante uma difícil fase da pandemia, com consequências terríveis, não só para o Brasil, bem como para todo o mundo. Aqui, uma cerimônia simples, entrega de títulos de propriedade, mas para pessoas humildes, pessoas que só sabem viver arando com o suor do próprio rosto a sua terra. E esse título de propriedade é uma carta de alforria, é um grito de liberdade, é a certeza que vocês não serão mais escravizados por quem quer que seja. E da Bahia, o presidente Jair Bolsonaro foi a Alagoas, onde, em Teotônio Vilela, fez a entrega de centenas de casas no residencial Dr. Marcelo Vilela. Esse é o maior conjunto habitacional já entregue na região e a visita do presidente, mais uma vez, foi muito comemorada com esta boa notícia. Fico imaginando a alegria dessas pessoas ao receberem as chaves da sua casa própria. Porque quando eu tinha 30 anos de idade, isso faz muito tempo, é que meu pai também recebeu pela primeira vez as chaves da sua casa própria. Realmente, a alegria, o sentimento de garantia é muito grande. Isso não tem preço. Todos os dias temos alguns problemas. Pegamos um Brasil com sérios problemas éticos, morais e econômicos. A certeza de dias melhores para todos vem da fé de cada um de nós, que possamos ter no seu governo e podemos ter no seu povo. Um outro assunto paralelo, cada vez mais, pelas andanças que falam do Brasil, a gente vê menos a cor vermelha e muito mais as cores verde e amarela. Nesses 1000 dias do nosso governo, são dias difíceis para quem está administrando o país. Mas também temos a felicidade de poder anunciar para os 4 cantos da nossa pátria o que nós temos feito ao longo deste tempo todo. E só fazemos que temos um parlamento ao nosso lado e temos um povo que reconhece e apoia o trabalho do seu presidente.
Como vimos, gente, além dessa visita à Bahia, também a Alagoas, o presidente Jair Bolsonaro e ministros visitarão municípios de 5 regiões do país nessa semana, até o dia 1º de outubro, sexta-feira. A passagem das autoridades visa marcar, então, os 1000 dias de governo. Começou nesta terça pela região Nordeste. Já na região Norte, a comemoração aos 1000 dias de governo Bolsonaro para esta quarta-feira, dia 29, com evento em Boa Vista, Roraima, com a inauguração de uma usina termoelétrica. Na quinta, dia 30, o presidente passará por Belo Horizonte, acompanhado do ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, entre outros. No dia seguinte, 1º de outubro, sexta-feira, estão previstas visitas do presidente Bolsonaro à região Centro-Oeste, estados de Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal. A viagem do presidente termina neste dia 1º de outubro, mesmo dia, não é na sexta, no município de Maringá, Paraná, onde Bolsonaro estará acompanhado de um evento especial com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, e representantes do Ministério de Minas e Energia. Está aí o governo eufórico comemorando nessa semana, então, 1000 dias. O presidente Jair Bolsonaro editou nesta terça-feira, dia 28, um decreto que estabelece novos critérios, para a aquisição de bens de consumo pela administração pública e proíbe a compra de artigos classificados como de luxo pelos órgãos públicos. Pela decisão, os bens adquiridos pelas administrações públicas diretas, autárquicas da União, estados e municípios serão classificados nas categorias de qualidade comum e qualidade de luxo, ficando vedada a compra deste segundo tipo, de luxo, artigos de luxo. A norma trata apenas de bens de consumo, não se aplicando a bens permanentes ou a serviços. Não será classificado como bem de luxo aquele cuja qualidade superior decorra da estrita necessidade de atender competências finalísticas específicas do órgão ou entidade. Por exemplo, computador com configuração acima da média poderá ser adquirido se caracterizada a necessidade para atender às demandas do órgão ou entidade, diz o comunicado divulgado pela Secretaria-Geral da Presidência da República. A atitude recebeu muitos elogios. Afinal de contas, há muita gastança nossa ao longo das décadas neste país. Quanto dinheiro para sustentar a cúpula governamental dos poderes, executivo, legislativo, judiciário. É inimaginável. E agora, então, o presidente baixou essa normatização, vedando a compra desnecessária, de artigos de luxo. Afinal de contas, o povo brasileiro precisa viver com o mínimo, a começar pelo salário mínimo, e se contentar com o que pode, com o mínimo. Porque é que a classe política, o trabalhador público, que já tem muitas benesses, precisa viver como luxo pago pelo dinheiro do povo, pelo suor, desde o trabalhador mais simples até o mega empresário. Afinal de contas, por quê que ainda só em 2021 um presidente teve a coragem de terminar, ou pelo menos começar a terminar, essa questão da gastança com luxúria nos órgãos públicos? O jornalista Alexandre Garcia, muito comentado nos últimos dias, depois da CNN demiti-lo, por opinião, ficou em evidência nos últimos dias, publicou um artigo agora, ele tem um artigo diário publicado em vários canais de comunicação, onde Alexandre Garcia elencou motivos para que a crise hídrica tenha um impacto tão forte na questão energia elétrica no Brasil. Um país riquíssimo em rios, água, E de repente estamos na eminência de ter um apagão. Alexandre Garcia começou assim: as causas da eletricidade cara. Por que a gente está com bandeira vermelha na conta de luz?
E por que não tem chovido na região onde está a maioria das hidrelétricas? É a resposta, não é? No centro-oeste, no sudeste, por causa disso. Mas por que não tem mais hidrelétrica no norte, onde está chovendo? Vou explicar o porquê, diz o jornalista, e dizer quem são os responsáveis. Em Belo Monte, por exemplo, no rio Xingu, os ambientalistas não deixaram que se elevasse mais o nível da bacia de acumulação de água. Belo Monte hoje está produzindo 1/18 de sua capacidade, ou seja, em 18 geradores que nós pagamos, o seu imposto pagou, o dinheiro público pagou, só um está produzindo energia. Aí tem a Cachoeira de São Luís, no rio Tapajós. Lá ia ser maravilhosa. Só que uma facção ambientalista inventou que tinha índio lá, só que não tinha. Depois veio até um integrante do Ministério Público que dançou com os índios e fez um barulho danado e parou a obra. Aí tem outra, que seria a Redenção de Roraima, no rio Cotingó. Só a corte aprisionou esse rio na reserva indígena Raposa Serra do Sol. É isso que foi a justiça, só que a justiça aprisionou o rio e nada saiu. Era a Redenção em 2001, mas em 2008 o rio ficou preso na demarcação contínua da reserva. E agora Roraima está pagando a eletricidade mais cara do país, tendo que consumir com 1,2 milhão de litros de óleo por dia para produzir energia. Essas são as causas da eletricidade cara no Brasil, diz Alexandre Garcia. Agradeçam à justiça, e ele cita os setores da justiça, e também aos ambientalistas e à justiça, por essa energia cara, essa gente que não gosta do Brasil. Está aí então? Por outro lado, ainda diz o jornalista, a Agência Nacional de Petróleo autorizou mais uma usina de produção de biometano, aquele gás que vem do lixo de aterro sanitário. Já tem 3 usinas e autorizou também a Impasa de Sinop a praticamente duplicar sua produção de etanol do milho. O país está correndo, mas está cheio de gente que empurra para baixo, que tenta amarrar uma bola de chumbo nos tornozelos dos brasileiros, destacou o jornalista censurado na CNN, Alexandre Garcia. Absolutamente verdadeiro. Uma verdade clara. As pequenas usinas que só agora estão sendo liberadas em rios, o país é o mais rico do mundo em rios, só agora, no século XXI, estão se tornando realidade. Por quê? A burocracia, a ignorância, o mimimi, os ambientalistas xiitas, e blá 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 para isso e para cá e tudo, segurando, e tem lei para tudo para atrapalhar neste país. Mais uma vez, nós brasileiros vamos sofrer as consequências dos atos, da ignorância, da burrice, como disse Alexandre Garcia, daqueles que amarraram ao longo das décadas uma bola de chumbo nos tornozelos dos brasileiros. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, segue com sua agenda internacional nesta semana. Desde segunda, ele está no Egito, onde cumpre a agenda oficial até esta quinta-feira, dia 30. Depois, General Mourão fará visitas diplomáticas aos Emirados Árabes Unidos e à Grécia. Na visita ao Egito, no Cairo, ele tem encontros com autoridades locais, presidente do Egito, o primeiro-ministro do país. Segundo o governo federal, a visita busca fortalecer os laços com essa república árabe de relevante importância na geopolítica regional. Hoje inicio mais uma importante missão junto a países amigos, postou Mourão, que também postou fotos da visita ao Egito nas redes sociais, sobretudo quando desembarcou no Egito nesta última segunda.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou nesta terça, dia 28, em vídeo publicado nas redes sociais, que o governo Bolsonaro vai iniciar a aplicação de dose de reforço da vacina contra a Covid-19 em pessoas com mais de 60 anos de idade. De acordo com Queiroga, são cerca de 7 milhões de brasileiros nessa faixa etária. É possível, hoje, no final do mês de setembro, já ofertar para os idosos brasileiros uma dose de reforço da vacina. Além dos idosos com mais de 70 anos e dos profissionais de saúde que já foram anunciados como contemplados com o reforço, agora o Ministério da Saúde vai atender aqueles com mais de 60 anos, anunciou Queiroga. A aplicação do reforço é para as pessoas que tomaram a segunda dose há mais de 6 meses, independentemente do imunizante usado no primeiro ciclo de imunização. Até então, essa nova etapa da vacinação está sendo realizada preferencialmente e com a vacina da Pfizer-BioNTech. Na falta desse imunizante, a alternativa é usar as vacinas de vetor viral Janssen ou AstraZeneca. Até o momento, o governo federal já distribuiu mais de 284 milhões de doses de vacina contra a Covid-19, com 233 milhões de unidades já aplicadas, gente, sendo 145,2 milhões em primeira dose e 87,9 milhões em segunda dose ou dose única. Mais de 639 mil foram doses já de reforço para idosos, pessoas imunossuprimidas e profissionais de saúde. A CPI da pandemia no Senado teve nesta terça-feira depoimento da advogada Bruna Morato, que representa um grupo de ex-médicos da Prevent Senior. A advogada entrou no radar da comissão por representar um grupo de 12 ex-médicos da operadora de saúde e ter ajudado a elaborar um dossiê, reunindo supostas irregularidades cometidas pela empresa. Aparentemente, há um esforço aí concentrado, na comissão, para conectar eventuais irregularidades na organização Prevent Senior com o governo federal. Mas, pelo visto, mais uma vez o objetivo não foi alcançado. Sobre qual seria a relação da Prevent Senior com o governo federal e o suposto gabinete paralelo que a CPI, ou alguns da CPI querem fazer todos acreditarem que existe, a advogada disse desconhecer uma relação direta entre eles. Mais uma vez, o dia foi quente, gente, na sala da CPI. Olha, gente, esse caso aí de deram ou não deram isso, e tantas outras histórias, é mais uma perda de tempo notória. Primeiro, gente, quem não sabe que uma grande parte dos médicos de todo o Brasil tentou de todas as formas lutar contra o vírus, inclusive com esses ingredientes aí que a política demonizou. Só bobo não sabe que desde o início os nossos médicos tentaram de muitas maneiras. Alguns optaram, não, fica em casa. Quando faltar ar, venha para o hospital. Aí vamos ver o que dá para fazer. Mas uma boa parte não, quis se adiantar, tentar, tratar. Afinal, o que é que se tinha a fazer? Não tinha vacina. Era algo absolutamente novo. O mundo inteiro, em muitos lugares, foi tentando para acertar. Não para errar, não para cometer um crime, mas para fazer a diferença. Agora, então, neste momento, em 2021, mês de setembro, olha, com cara de surpresos ao ver o passado. Nossa, deram isso, deram aquilo. Cometeram crimes e blá, 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 blá. E claro, quem não sabe que no meio de um grupo médico em um hospital, qualquer hospital do Brasil, tem os politizados de um lado e tem do outro lado. Os que qualquer alteração ou sugestão diferente, imediatamente, não dá, não pode, vou denunciar, vou no conselho, vou nisso e naquilo. E tem o que... Nossa, quantas vidas no passado foram salvas porque o médico ousou, deu tudo de si para salvar uma vida. Sinceramente, gente, todo mundo sabe o que foi feito ou deixou de fazer.
Mas uns hoje em dia, olham isso com espanto. Tudo que a gente já sabe. Meu Deus, cometeram um crime, eles acham que tudo que foi feito foi criminoso. E virou um mimimi. De acusações para cá, acusações para lá. Qualquer coisa virou um crime, uma coisa absolutamente política, gente. Não mais de medicina. E assim, dentro de qualquer hospital, os que ousaram fazer algo diferente, em um momento onde ninguém sabia muita coisa, aquele virou criminoso. Agora, porque ousou ir além do quando piorar, apareça para ver o que podemos fazer. E nesta quarta-feira tem mais ainda. Temos o empresário Luciano Hang, que muito aguardado o seu depoimento, não é? Pelo Brasil inteiro. Da mesma forma, não há novidades. Vão dizer o que sempre foi público, as postagens aí do empresário na internet, tudo claro, aberto, público. Agora, na opinião dos que acusam esse homem, aquilo lá, nossa, foi crime. Ou seja, em palavras claras, gente, qualquer coisa alinhada à figura do presidente Jair Bolsonaro foi crime. Virou crime, não interessa a medicina, não interessa nada. Foi assim com o Alexandre Garcia agora, um homem de 80 anos de idade. Só por ser esse vovozão, merecia todo o nosso respeito, de todos os brasileiros. Mas não. Foi assim que nossos pais sempre nos ensinaram, não foi? Vamos respeitar o cidadão aí de 80 anos de idade, não precisa nada da parte profissional dele, só pelo fato de ser um senhor, cabelos brancos, não é? Mas na torcida do contra, não tem conversa, não tem interesse se ele está certo ou errado, é criminoso. Esse depoimento de Hang agora está despertando então toda essa curiosidade, há até apostas sobre a ousadia de um lado e a ousadia de outro. E também não tem nada de diferente, porque ele já entra como criminoso, que gera mais de 20 mil empregos, oferece oportunidade de sustento para mais de 50 mil famílias diretamente, gera milhões e milhões de reais em impostos, mas isso não interessa. Como não interessa o que fez ou deixou de fazer ele, para a torcida do contra, ele é criminoso. Então, gente, veja o caso, por exemplo, da Lava Jato, esse desandar da operação, não é? Careceu de credibilidade, de verdade. Não seria o caso de que a Lava Jato trabalhou também com o mesmo princípio lá dos políticos? E por isso, se era de tal lado, imediatamente já era criminoso? Nessa altura do campeonato, até isso a gente tem que observar. Por isso a Lava Jato desandou, talvez. Então, talvez, Moro precisa se explicar. Porque isso deixou a Lava Jato em pedaços. Cadê a credibilidade? Se foi, perdeu força, perdeu credibilidade e virou no que virou, onde ninguém está preso. Mas o dinheiro do povo foi gasto. Quem arcou toda a despesa da Operação Lava Jato por todo esse tempo? Milhões e milhões, que no fim parece que virou em zero. Se não foi o povo, quem foi? E da mesma forma agora, toda essa investigação assim, uma comissão. Então, todo o respeito às nossas autoridades, aos nossos políticos, nossos ilustres senadores. Há uma coisa que qualquer brasileiro deseja: a verdade sempre, sempre. Mas não a verdade da política, e sim a verdade que por si só é completa, de credibilidade, de transparência, de coerência. Verdade que não é de esquerda nem de direita, que simplesmente é verdade porque é a verdade. E da mesma forma, o correto, o certo, não o que é o de um lado ou de outro, ou o que um lado quer ou o outro lado quer, mas o que é certo ou errado de verdade. Esse é o desejo do povo brasileiro. Mas no país chamado Brasil, quão difícil é acreditar que políticos são capazes de trabalhar com a verdade.
Chegamos ao final desta edição do Jornal Foco do Brasil. Gratidão pela atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.